Senhor Jesus. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por esse tempo. Obrigado porque podemos, mesmo nas nossas casas, distante, podemos nos reunir agora como famílias, ó Deus, para escutar a Tua voz, para ouvir realmente a Tua palavra. Então, fala profundamente ao nosso coração. Tira toda a desesperança, tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, Senhor. Tira todo o desânimo agora, Pai, que possa ter entrado dentro do meu coração, dentro do coração daqueles que nos escutam. Em nome de Jesus, Pai. Estamos vivendo dias complicados, sim, dias difíceis, mas mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, desse caos, Pai, nós nos submetemos à Tua vontade e decidimos crer e viver debaixo da Tua mão, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua direção, Pai. Nada saiu ao Teu controle, nada está fora do controle que o Senhor não tenha como controlar, Pai. Pelo contrário, a Tua mão, o Teu favor, ó Pai, o Senhor tem se inclinado para o Teu povo nesse tempo, Pai. Sabemos que temos vivido momentos delicados, mas mesmo nesses momentos nós vemos a mão do Senhor e o favor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vencendo as impossibilidades. Quando nós pensamos em impossibilidades, nós pensamos algo que é difícil, algo que é improvável, algo que muitas vezes nós já tentamos, você já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pastor, já tentei 10 vezes e todas as vezes continua como uma impossibilidade, algo que eu não consigo romper, algo que eu não consigo vencer. Pode ser um pecado, pode ser uma dificuldade, pode ser um problema, pode ser algo que você, um trauma, uma ferida que você guardou e tem guardado dentro do teu coração. Coisas ruins aconteceram com você ou na tua infância, ou tem acontecido até hoje, e você não entende, não compreende. E você fica preso num ciclo de derrota, e você não consegue vencer sempre quando você se depara com aquela impossibilidade, com aquele problema, com algo que não foi resolvido no teu passado, você sente que aquilo é impossível para você, que é muito grande para você. E é sobre esse tema que eu quero meditar nesses minutos agora. E eu quero começar lendo a palavra de Deus em Atos 3:1. Eu quero falar sobre unidade construída. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João estavam juntos e desejavam então o quê? Adorar Deus. E várias passagens bíblicas nós vamos ver Pedro, João e Jesus. Então é algo que eles já vinham nutrindo isso na vida dele, no relacionamento deles. Eles eram próximos. Mesmo quando Jesus caminhava com eles, eles já eram próximos. Eles já eram íntimos, então eles tinham isso em comum. E o desejo deles naquele momento era subir ao templo para que às 3 da tarde para desenvolver um período de oração, onde o povo se reunia no templo para orar, para buscar a presença do Senhor, porque eles tinham uma chama que estava ardendo no coração dos discípulos, era uma chama que ardia. Mesmo agora, Jesus já não estando mais com eles, Jesus já voltou para o Pai, mas aquela chama continua o quê? Acesa no coração deles, porque eles estão o quê? Buscando a Deus e esperando a volta de Jesus. O retorno de Jesus. Então agora eles começam a viver a vida deles agora, mas não com Jesus, como eles caminhavam com Jesus, mas sem Jesus. Mas isso veio o quê? Não veio enfraquecer a fé deles, pelo contrário, a fé deles vai sendo fortalecida, e por isso eles vão ao templo para buscar a presença do Senhor e adorar a Deus junto. Uma vida de oração intensa. Podiam subir 3 vezes ao dia no templo, eles podiam ir 3 vezes ao dia no templo para orar. Então eles fazem isso, e isso é uma prática na vida deles. A gente vê isso sendo constante desde aquele momento em que Jesus fala com eles, diga, vocês não conseguiram ficar 1 hora orando comigo. Isso foi transformando a vida, tanto a vida de Pedro quanto a vida de João. E agora, antes eles tinham um mestre para orar por eles e orar com eles, mas agora eles não têm mais a presença física de Jesus. Agora eles têm que orar, eles têm que buscar, tanto que eles pedem, Senhor, nos ensina a orar. Precisamos aprender a orar. E é isso que nós vamos ver, então, como essa unidade foi construída juntos. Mas eles chegam em Atos 3:2, em frente da porta Formosa. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, imagina
a porta do templo chamada Formosa, uma porta grande, alguns dizem quase 20 metros, 11 metros, 20 metros de altura. Precisava pelo menos 20 homens para abrir e fechar aquela porta. E no texto ele vai dando mais detalhes. Havia 3 pátios no templo, e essa porta ficava dentro de um dos pátios. O primeiro era os gentios tinham acesso, então a primeira porta, todos no pátio, todos tinham acesso, os gentios tinham acesso. O segundo, alguns comentaristas vão dizer que era permitida a entrada de mulheres no segundo. E no terceiro, que é o chamado Porta Formosa, somente os homens judeus tinham acesso. Ali só podia entrar, então, os judeus. E os homens podiam entrar. E era ali que esse aleijado, ele era levado e largado ali, deixado ali para pedir esmolas nesse tempo. Então ele está diante do quê? Da Porta Formosa. Imagina você ter uma porta muito linda aí na tua casa que dá acesso à tua casa. Você olha aquela porta e você não pode entrar a partir daquela porta, porque ele não tinha como entrar, porque ele era um aleijado. Quem ia levar ele para dentro do templo? E mesmo se levassem ele, como que ele ia conseguir chegar diante da presença dos homens, porque ele não era notado, ele era alguém que era discriminado por causa que ele nasceu com uma deficiência. Um homem que está na Porta Formosa, mas que vive uma vida sem formosura nenhuma. Um homem que vê a Porta Formosa, um homem que está perto do templo, um homem que está perto da igreja, mas que não consegue ter acesso à igreja, ele não consegue ter acesso ao templo. Então ele vive uma vida sem formosura. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Então aqui o texto deixa claro, ele é um aleijado, desde que ele nasceu, ele já nasceu com coxo, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então aquilo ali era uma prática normal dele, todos os dias, como o texto vai dizendo, praticamente todos os dias aquele homem estava ali, sentado, largado no chão, à porta Formosa, o quê? Pedindo esmolas. Ele pedia o quê? A sobrevivência dele. O que ele estava pedindo é, olhem para mim, prestem atenção, me deem atenção. E eu imagino o povo passando e ninguém dando atenção para ele. Eu imagino os cristãos indo se reunir 3 vezes, 3 cultos no domingo, e aquele homem sentado ali na porta do templo, e todo mundo passava, alguns jogavam moedas, mas não davam atenção para ele. O aleijado era coxo de nascença, conforme o texto diz. Todos os dias ele era levado para pedir esmola. Era uma maneira do quê? A maneira dele sobreviver. O texto não vai falar dos seus pais, não vai falar se ele tinha irmãos, não fala da família dele. Fala que ele era largado ou deixado, que levavam ele, alguém levava ele até ali e deixava ele ali e dizia, olha, eu venho te buscar a tal hora, agora você se vira, você tem que conseguir o teu sustento, você tem que conseguir o teu mantimento, você precisa conseguir o dinheiro para você sobreviver. Mas esse homem está perto, ele está na porta para entrar no templo, no lugar de adoração a Deus. O Deus que tudo pode fazer. E eles largavam ali, então, um aleijado de nascença para pedir esmolas. Está na frente da Porta Formosa, mas é uma vida sem formosura. Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam tentando mostrar algo que não vivem, algo que não são, postam fotos no Instagram, nas redes sociais, fotos muito bonitas, família, propósito de Deus, família amada, família abençoada, família que eu amo. Isso é muito bom e não tem nenhum problema nisso. Quando que pode ser um problema, pastor? Quando eu posto isso no domingo e na segunda-feira eu estou ligando e desesperado, precisando de ajuda. Porque eu já briguei, às vezes já começou o caos dentro de casa no domingo à noite. Então é uma pessoa que tenta mostrar que vive uma vida de formosura, mas na verdade não tem formosura nenhuma a vida dela. É uma vida sem graça, é uma vida cheia de confusão, de briga. Uma vida sem esperança, sem dignidade. Aquele homem vivia sem esperança e sem dignidade. Qual era a esperança dele? Era todo dia ir para a porta do templo para receber uma esmola, para receber algo, uns trocados, algumas moedas para que ele pudesse se manter, comprar comida. Essa era a esperança dele. Então é um homem que não tem esperança, ele não tinha esperança de mudar a forma dele viver, ele não tinha esperança de ter uma mudança de vida. Ele entendia que ele estava condenado a viver daquela forma, como um aleijado de nascença. E ele acreditava que era por causa de pecados que pudesse ter praticado, ou seus pais. Então, vivia uma vida totalmente sem dignidade. Sabe, pessoas que vivem uma vida sem dignidade. E eu não estou falando apenas de coisas materiais, financeiras, não. Sem dignidade. A pessoa que
que não está nem aí para a vida, não está nem aí para a família, não se preocupa com palavras que fala, com atitudes que tem, são pessoas que não vivem com dignidade. Dignidade não é só ter o pão, mas é dignidade nos relacionamentos. Se relacionar de forma saudável com as pessoas. Isso também é dignidade. Então vive uma vida sem formosura. Talvez você que está escutando nessa noite, esteja escutando nessa noite, está dizendo, pastor, sou eu vivo uma vida sem formosura nenhuma. A minha vida não tem cor, a minha vida não tem alegria, a minha vida é só tristeza, a minha vida é só dor, a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só angústia, a minha vida é só preocupação. Talvez seja você essa pessoa, esse aleijado espiritualmente. Ele vive então do quê? Ele vive de esmolas, vivendo de esmolas, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Pessoas que ficam contentes quando recebem esmola. Já viu uma pessoa que fica contente quando recebe uma esmola? Eu não estou falando daquelas pessoas que ficam às vezes no sinaleiro, quando a gente passa com o nosso carro e eles estão lá com uma placa, estou com fome, pedindo esmola. Não, eu não estou falando isso aí. Eu estou falando, por vezes, damos esmola para as pessoas. Pessoas ficam contentes com esmolas e muitas vezes nós mesmos ofertamos para as outras pessoas o quê? Uma esmola. Esmola do nosso tempo, esmola de atenção, uma esmola de carinho. Pessoas ficam mendigando, pessoas ficam pedindo, pessoas ficam chorando por uma atenção, por um carinho, por um gesto de amor. Pessoas que ficam mendigando carinho, respeito e atenção. E muitas vezes nós fazemos isso, nós damos esmola para as pessoas, damos muita coisa boa para os outros, e às vezes quando chegamos em casa, quando estamos com a nossa família, que deveríamos dar o melhor tempo, a melhor atenção, o maior gesto de carinho, o que nós fazemos? Nós ficamos ali mendigando, e pessoas ficam mendigando. Às vezes o nosso filho mendiga, você fica trabalhando a semana inteira, você chega à noite do trabalho, o teu filho está lá, e deseja brincar com você, e você chega e diz, não, mas eu estou cansado, afinal de contas eu trabalhei o dia todo, e o teu filho está ali com um carrinho, olhando você na porta e pedindo, pai, brinca comigo, está com uma bola pingando dentro de casa, pedindo para chutar, e você diz que não quer, não pode, está cansado. As pessoas ficam pedindo esmolas para nós. Esse homem, ele vivia de esmola, mas nós também muitas vezes queremos dar esmolas para Deus, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola, Atos 3:2. Às vezes queremos dar esmolas para Deus, da nossa vida e do nosso tempo. Gastamos tanto tempo da nossa vida querendo adquirir recursos, bens, querendo ter uma vida boa, e não dedicamos o nosso tempo para Deus, não fazemos a obra de Deus, não levamos o evangelho da salvação para nenhum lugar, para nenhuma pessoa. Queremos dar esmolas do nosso tempo para Deus. E achamos que Deus vai aceitar quando eu me formar, pastor, quando eu me aposentar, eu vou ter tempo livre, eu vou servir a Deus. Não, meu irmão, você pode servir a Deus mesmo trabalhando. Você pode e deve servir a Deus mesmo fazendo o que você já faz, mesmo estudando, porque você pode servir a Deus lá na faculdade. Você pode servir a Deus lá na tua escola onde você estuda. Você pode e deve servir a Deus lá no teu trabalho. Nas atividades que você desempenha durante o dia, você pode e deve servir a Deus. Mas nós achamos que vamos dar esmolas para Deus. Esmola do nosso tempo, da nossa atenção. Achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Ah, mas quando tudo der certo, tá, pastor? Quando eu tiver R$1 milhão, R$5 milhões, aí eu vou poder me dedicar para a obra de Deus, porque daí eu vou ter dinheiro para me manter. Meus irmãos, se você não faz isso agora, você provavelmente não vai fazer depois. Você pode fazer as coisas, você deve fazer, mas você deve servir a Deus. Pare de querer dar esmolas para Deus. Deus, ele não vive de esmola. Deus não vai receber as nossas esmolas, não. Vida física, destruímos o nosso corpo, quando estamos com o nosso corpo destruído. Gente, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas será que é só a pandemia? Será que o problema é só porque está tudo fechado, o comércio aqui em Curitiba está parado, está tudo parado, as lojas, os shoppings, os mercados, estamos com toque de recolher, mas será que é só a pandemia realmente? Você já se perguntou? Por que essa pandemia vem? Por que ela está permanecendo? Você já pensou que pode ser um julgamento de Deus sobre a nação, para que a gente possa se voltar para Deus, sobre as nações?
Porque nós não estamos buscando a Deus, nós temos facilidade de buscar a Deus quando os problemas apertam, quando a dor de barriga chega, quando o problema é o meu, quando a enfermidade é minha, eu corro para Deus. Mas quando as coisas estão bem, eu não tenho a mesma dedicação. Então eu pego com a minha vida, eu destruo com o meu corpo. Eu faço um monte de coisas erradas, eu injeto um monte de coisa no meu corpo, eu bebo um monte de bebida alcoólica, daí eu tenho uma cirrose, alguma coisa, e daí eu peço para Deus me curar da cirrose. Pense um pouquinho. Vida emocional, estamos arrasados e estamos arrasando as outras pessoas que convivem com a gente. Nunca vimos tantas brigas de casais que nem agora, durante esse 1 ano de pandemia. Por quê? Porque as famílias têm que estar juntos, mas eles não estão acostumados a conviver mais juntos. Eles se veem à noite, saem de manhã e só voltam à noite, passam o dia todo fora, um longe do outro. E agora eles estão vivendo uma nova realidade, as famílias estão dentro de casa. E aí está começando o quê? A crise emocional, a ansiedade, a depressão, tudo isso está batendo na porta nas nossas emoções. E nós não sabemos lidar com esses sentimentos, porque isso vem aflorar agora dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, porque nós estamos confinados dentro das nossas casas. Espiritual, fazemos alianças de pecados, fazemos todo tipo de aliança, e quando tudo dá errado, eu quero voltar e correr para a igreja. Eu não estou dizendo que nós não vamos atender, não é nada disso. Deus vai, Deus é misericordioso, Ele se volta para aquele que busca Ele. O que eu estou tentando te mostrar é que às vezes nós queremos apenas dar esmolas para Deus, quando nós recebemos, ou nós somos curados, ou nós somos libertos, ou nós temos a nossa vida restaurada, nós damos no pé, nós não ficamos mais na igreja. Depois que nós alcançamos o milagre, nós começamos a falar mal da igreja. Antes não, a igreja é uma bênção. Não, porque aquela igreja é do reteté, do sapatinho do fogo, canelinha de Jeová. Mas quando eu alcanço aquilo que eu desejo, eu começo a falar mal das pessoas, eu começo a falar mal dos crentes, eu começo a falar mal da igreja, eu falo mal da liderança da igreja. E também queremos dar esmolas financeiras para Deus, muitas vezes. Eu fiz isso muito tempo, eu recebi o meu salário, eu pagava todas as minhas contas e depois eu ia tirar o meu dízimo. E confesso que algumas vezes não fechava, faltava, porque eu já tinha pago ou gastado mais. Eu tinha X para dar e eu cortava o X no meio. Eu falava, só vai dar para dar metade, Senhor. Em vez de ser 10%, eu vou te dar só 5%, afinal de contas, né, Deus? Eu tive que pagar os remédios esse mês, eu tive que pagar o pneu do carro, a conta de luz subiu, a conta de água aumentou, o mercado eu gastei aquele 5% a mais, era o dízimo, Deus. Então a gente pensa que vai dar esmolas para Deus e que Deus vai receber de qualquer jeito. Deus não precisa das minhas esmolas, Deus não precisa das tuas esmolas, Deus precisa de corações, Deus deseja corações, Deus quer alcançar vidas, Deus quer alcançar corações. Queremos dar esmolas para Deus. Muitas vezes usamos uma rota de fuga. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Os discípulos assumem o seu chamado aqui, porque todo mundo passava e não dava a mínima para aquele homem, mas ele vê agora Pedro e João subindo e eles vão passar pela porta e ele olha para eles e ele vai pedir para eles agora, ele pede algo, ele espera uma esmola. A igreja pode ser uma rota de fuga para muitos, onde levam as suas frustrações. A igreja às vezes se tornou e tem se tornado para muitas pessoas uma rota de fuga. Eu levo as minhas frustrações. Sabe o crente pula-pula, que está sempre mudando de igreja? Ele foi frustrado lá no ministério A, ele vem para o ministério B, e quando as coisas não acontecem, quando o pastor não dá atenção, ele faz beicinho, e ele sai agora do ministério B e vai para o ministério C, e ele vai carregando as frustrações do A, mais do B, e chega no C. E ele não para em igreja nenhuma, porque ele carrega dentro dele as suas frustrações. E ele se torna esse cristão pula-pula, achando que lá vai resolver o problema dele. Não. O que resolve as nossas dificuldades é a nossa mudança interior, é a nossa mudança de atitude, é a nossa mudança dentro do nosso coração. Pare de usar a igreja como uma rota de fuga. Pare de fugir. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir dos problemas. Pare de fugir. E resolva, e encare as dificuldades. Lute com as tuas armas espirituais contra as dificuldades que você tem. Não desista, não fuja, continue realmente. Pastor, é uma impossibilidade, eu vou lutar, porque eu sei que Deus pode mudar esse cativeiro e essa impossibilidade. Pare de usar a igreja como uma rota de fuga. Deus não dá esmolas, nós
Como eu falei lá atrás, nós às vezes queremos dar esmolas para Deus, mas Deus ele não dá esmola para ninguém. Deus não dá esmola, Deus ele faz milagre, Deus traz cura, Deus traz restauração, Deus ele traz abundância de vida para nós. Deus ele não é um Deus mesquinho que dá esmolas para o ser humano, não. Ele dá o melhor que ele tem, o melhor que ele tem, ele deu foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Ele pede o quê? Aquele homem, aquele aleijado que está ali, ele está pedindo uma esmola. Mas só que agora ele está pedindo uma esmola para 2 homens de Deus. Mas muitos homens de Deus que achavam que eram homens de Deus já estavam no pátio do templo, já estavam no santuário de adoração. Estavam indiferentes à dor daquele homem, indiferente a ele estar ali jogado ou não. Mas agora ele pede o quê? Uma esmola para Pedro e João. Ele recebe muito mais do que ele esperava. Aquele homem que pede uma esmola, ele estava pedindo uma moeda, mas agora ele ganha 2 pernas, ele ganha 2 pés, ele ganha firmeza nos tornozelos e ele começa a andar. Eu quero te dizer que Deus, quando ele nos dá algo, ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou esperamos, porque ele é um Deus bom, ele é um bom Pai. Deus entrega o melhor para o ser humano. Deus ele entrega o melhor para aquele homem através da vida de Pedro e de João. Ele entrega o melhor para aquele homem, para aquele aleijado. Deus, ele entrega o melhor para você. Ele entrega o melhor para mim. Ele está entregando o melhor todos os dias para você. Pare de murmurar, pare de reclamar. Pare de apenas olhar para as suas impossibilidades. Comece a olhar agora para aquilo que Deus está fazendo. Deus, ele tem cuidado da gente mesmo em meio a essa pandemia, nessas dificuldades. Porque Deus não dá esmola para o ser humano. Deus dá bênção, Deus dá amor, Deus dá graça, Deus dá salvação para o ser humano. Eu quero que você entenda isso. Deus ele entrega o melhor porque ele não é um Deus que dá esmolas para a gente. Pelo contrário, ele nos dá o melhor. Ele tem te dado o melhor. Pastor, mas está difícil. Eu não estou dizendo que ia ser fácil, mas Deus tem te dado o melhor. Chamando a atenção, Pedro e João olharam bem para ele, olha que como muda. Todo mundo passava e ele pedia esmola, eu imagino as pessoas pegando uma moeda e jogando e conversando e nem olhando para a cara daquele aleijado, para o rosto dele. Mas agora, Pedro e João, quando ele olha para Pedro e João e ele pede uma esmola, Pedro e João param e olham fixamente para aquele homem, olhando bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. Atos 3:4. Então agora, o que está acontecendo aqui, qual foi a diferença? É que quando você está falando com Deus, Deus para te ouvir. E Ele pede, Deus olha para você e pede para você olhar para Ele. É isso que está acontecendo. Pedro e João param agora e dão atenção para aquele aleijado. Eu imagino ele se abaixando e olhando nos olhos daquele aleijado. E o aleijado pede uma esmola, mas agora ele está diante do quê? Daqueles homens de Deus, aqueles homens cheios do Espírito Santo, que vão dar muito mais do que ele está pedindo. Ele estava todos os dias na entrada do templo, aquele aleijado. As pessoas deveriam conhecer ele. Só que as pessoas vão ficar surpresas quando ele entrar dentro, passar a porta formosa, agora sim, uma vida que não tinha formosura, agora para uma vida que tem formosura. Quando aquele homem passa pela porta, eles vão ficar admirados. Porque eles dizem, quem é esse homem? É o aleijado. Porque eles sabiam que ele estava ali todo dia, homem que não era notado pelas pessoas, ele era desprezado por todos que passavam por ali. Lembre-se que 3 vezes ao dia eles subiam no templo, então 3 vezes ao dia, se aquele homem estivesse ali de manhã, de tarde, até à noite, ele era desprezado pelas pessoas. Uma igreja que estava fechada nela mesmo, é uma igreja que estava cultuando sim, estava adorando sim, mas não estava preocupado com o que estava acontecendo para o lado de fora. Aonde estavam os aleijados, aonde estavam os mancos, aonde estavam os cegos, os surdos, aonde estavam os leprosos. A igreja não estava preocupada com esse povo, ela estava preocupada apenas fechada dentro dela. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos. Não, nós temos que tentar ajudar sim a sociedade, as pessoas, dando uma direção, dando um caminho. A igreja faz muita coisa nesse país, as igrejas fazem muitas coisas nesse país. A igreja ajuda muitas pessoas, que se não fosse a ajuda das igrejas, estariam esperando a ajuda do governo. Mas as igrejas têm se movido, têm abençoado, têm sustentado pessoas, famílias. Esse é corpo de Cristo. Fixando o olhar,
Pedro e João olharam então bem para eles e olhe para nós. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Não pense que aquilo foi algo natural que Pedro e João fizeram. Não, eles foram impelidos, eles foram movidos pelo Espírito Santo para fixar o olhar naquele homem, naquele aleijado. Param para dar atenção ao aleijado. Olham para ele, mas não o enxergavam. Sabe as pessoas quando olham, mas não enxergam? Você às vezes passa, quando você chega num lugar, já aconteceu com você chegar num lugar, você está ali num lugar e daqui a pouco chega alguém e você está conversando com outra pessoa, ela cumprimenta a outra pessoa e não te cumprimenta. É mais ou menos isso que o aleijado sentia. A pessoa chega, é como se eu estivesse te vendo, mas não te enxergando. É isso que está acontecendo. Aquele homem, eles olhavam para ele, mas ninguém enxergava ele ali, no chão, pedindo esmola. Não era visto pela igreja. Uma voz que não era escutada. Ele não tinha voz, porque a voz dele era pedir esmola. Então, quando os homens iam passando para entrar, as pessoas iam passando para entrar no templo, a única voz que saía dele era o quê? Tem um dinheiro aí, me dá uma esmola, me dá um trocado, me dá uma moeda. Uma pessoa que não é escutada, uma pessoa que não tem voz. A voz dele era apenas para pedir esmola. Talvez você não seja escutado dentro da tua casa. Talvez você está aí só pedindo esmola para as pessoas, esmola de carinho, de atenção, como eu já falei. Você está apenas pedindo esmola, a tua voz não é ouvida por ninguém. Mas eu quero te dizer que a tua voz é escutada no céu. A tua voz é escutada por Deus quando você se prostra diante de Deus, quando você busca a Deus em oração. Eu quero te dizer que a tua voz é escutada sim no céu, pelo próprio Deus. Ele tem a sua expectativa, agora é suprida daquele homem. O homem olhou para eles com atenção. Pedro e João chamam, olha para mim, olha para nós. Então o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. O texto não diz que ele esperou receber uma moeda agora. Lógico que ele esperava receber dinheiro, alguma moeda de Pedro e de João. Ele recebe a atenção de Pedro e João. A vida do aleijado muda a partir desse momento, quando ele começa a olhar com atenção, e quando ele é percebido, e quando ele é enxergado agora por Pedro e João, a vida dele muda. Por quê? Porque agora ele está colocando a expectativa dele não nas moedas, mas agora ele coloca a expectativa dele em Deus, porque Pedro e João olham para ele, porque são homens de Deus, e agora eles querem suprir a necessidade. João entende, Pedro entende que a necessidade dele não ia resolver dar uma moeda mais para aquele homem, ele já estava ali há mais de 40 anos pedindo esmola. Não adiantava dar mais uma moeda, porque amanhã ele estaria ali novamente pedindo moedas novamente, e depois de amanhã, na quarta, na quinta, no ano que vem, no ano de 2021, de 22, de 23, não ia adiantar apenas dar uma moeda. Precisava restaurar a dignidade daquele homem. O problema não era a moeda, mas era a falta de dignidade que ele vivia. Então agora a expectativa dele é suprida, porque ele começa a colocar a expectativa dele agora não nos homens, não nas esmolas, mas ele coloca a expectativa dele em Deus. E eu quero te convidar nessa noite, coloque agora a tua expectativa em Deus. Pare de olhar, pedir esmolas, comece a botar a expectativa no grande eu sou, no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. A tua expectativa vai ser suprida quando você colocar em Deus. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa em Deus, o poder de Deus então agora é manifestado. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Olha que fala de Pedro. Pedro chega com autoridade, com unção, porque ele está no óleo, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E ele chega para aquele homem e diz, olha, eu não tenho ouro. Eu não tenho prata, eu não tenho moeda, eu não tenho nenhuma esmola para te dar, mas eu tenho algo muito maior do que uma esmola para te dar. E eu, em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Olha que texto maravilhoso, Atos 3,6. Isso o que está acontecendo aqui, pastor? Agora a dignidade desse homem é restaurada. Um homem que tinha vivido toda a sua vida até então sem dignidade alguma, agora ele tem a sua dignidade restaurada. Ele recebe uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual. Quando Deus faz algo por nós, o poder de Deus é manifestado no céu e alcança a terra, e alcança a nossa vida. Eu quero te dizer que é completo. Deus vem com cura completa. Deus não apenas curou aquele homem fisicamente, não foram apenas os joelhos, os tornozelos, a canela, os pés daquele homem, não. Deus, ele cura totalmente aquele homem. A cura de Deus é uma cura completa, porque o homem é um ser completo, o homem é um ser integral,
corpo, alma e espírito estão sendo curados agora aqui, através da vida de Pedro e a vida de João. Nesse momento, esse homem é curado. Você pode receber a cura nessa noite. A cura física, emocional e espiritual aí na tua casa. Creia realmente nisso. Creia realmente no poder de Deus. Creia na manifestação do Espírito Santo de Deus. Creia no poder do Evangelho, no poder da oração. Creia no poder que é liberado no céu. Quando se manifesta o poder de Deus, é manifestado aqui na terra, ele é liberado no céu e ele é manifestado aqui na terra, o poder de Deus. Sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Por quê? Porque aqueles homens colocam a fé deles em ação. Olha só que texto, Atos 3,7. Segurando-o pela mão direita, então ele mandou andar. Só que agora o que Pedro faz? Segura aquele homem pela mão direita. Ajudou a levantar-se. Aquele homem nunca tinha ficado de pé. Lembre-se disso, aquele homem nunca tinha ficado em pé antes. Para ele ficar em pé, ele tinha que ser segurado pelas outras pessoas. Ele está agora saindo de um estado de rastejar, de se humilhar, para um estado agora de ficar em pé. Ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Diga aí para você na tua casa, ficaram firmes. Os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Pedro e João foram um milagre na vida do aleijado. Quem fez o milagre? Foi Pedro e João? Não, eles foram um instrumento que Deus usou para fazer o milagre na vida daquele homem. Eles são um instrumento, então eles foram o quê? A resposta do milagre. Se eles não fossem no templo, o homem não seria curado, imagina. Se naquele dia, naquela hora, por algum motivo, aquele aleijado não tivesse ali naquele lugar, na Porta Formosa, que para ele não tinha formosura nenhuma, se aquele aleijado não estivesse ali, ele não receberia o seu milagre. E se outro aleijado estivesse ali naquele dia, no lugar dele, teria recebido a cura, mas a cura era para ele. E se Pedro e João não tivessem subido na terceira hora, às 15 horas, para orar, ele não seria curado. Vocês estão entendendo como Deus faz tudo certo, no dia certo, na hora certa, no momento certo? Deus, ele não perdeu o controle das coisas. Deus, ele faz tudo no tempo dele, no momento dele. O homem estava lá, Pedro e João vão ao templo, e aí o milagre acontece. Seja você o causador do milagre na vida de alguém. Seja você o causador do milagre na vida de alguém. Muitas vezes nós queremos receber milagres e não tem problema porque nós estamos vivendo impossibilidades. Mas nós também podemos ser o agente do milagre na vida de alguém. Eu quero te dizer, você já foi agente de milagre na vida de alguém? Você já orou por alguém, essa pessoa foi curada. Você já orou por alguém e essa pessoa encontrou um emprego. Você já orou por alguém, principalmente ela se converteu. Alguém que você orava e pedia a bênção de Deus para que ela se convertesse. E hoje ela é convertida e hoje ela é um pastor. Hoje ela serve a Deus, ela serve nos ministérios, é um líder de célula. Isso pode acontecer aí na tua casa. Por isso que as células são tão importantes. Porque esses milagres podem acontecer aí na tua casa. Pode acontecer no meio da tua família. Se você não participa de uma célula, procure uma célula para participar. É importante você estar inserido, envolvido nesse movimento de células, para que você seja o que então? Um instrumento na vida de alguém, um causador do milagre na vida de alguém. Pedro e João fazem isso na vida daquele aleijado. Eles são tocados por Deus e agora eles são um instrumento que Deus usa para levantar aquele homem que estava rastejando. Deus pode te usar para levantar pessoas, mas para isso Deus quer te levantar nessa noite primeiro. Ele quer levantar a tua vida, Ele quer te levantar, Ele quer te colocar em pé, para que Ele possa te usar depois para você ajudar, como o Pedro fez aqui, estender a tua mão direita e ajudar as pessoas que estão caídas a se levantar. É para isso que nós existimos como igreja, para abençoar a tua vida. É para isso que nós existimos como igreja, para ajudar você que está caído, você que está desanimado, você que está sem esperança, você que está sem salvação, você que está sem alegria. É para isso que existe a igreja. Por isso que nós trazemos essas palavras de fé e de esperança no teu coração. A fé aqui é colocada em ação. Pedro e João colocam a fé. Então Pedro diz, ande. E agora Pedro tinha certeza que aquele homem ia andar, tanto que ele pega e levanta aquele homem e coloca ele de pé. O impossível se torna possível. E deu um salto, e pôs-se de pé, e começou a andar. Olha só, bota o cinto de segurança aí,
3 pontas de um lado, 3 pontas do outro, porque a batida vai ser forte agora. O impossível se torna possível. E ele então deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3:8. Aquele homem não conseguia entrar no templo. Agora ele entra andando e pulando, saltando. Um homem que rastejava, um homem que só sabia rastejar, que ficava comendo pó dos outros. Agora é um homem que entra andando, saltando, pulando e glorificando a Deus. Você pode fazer isso, você pode andar, você pode saltar, você pode glorificar a Deus também. Pare de comer poeira, se coloque em pé. Deus está colocando um exército de pé nessa noite. Aquilo que era impossível se torna possível. Por causa da presença dele e da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na nossa história. Quantos coxos passaram e passam pela nossa vida? Quantos coxos já passaram pela tua vida que ficam comendo pó? E você não fez nada e eu não fiz nada e nós não fazemos nada. Precisamos olhar para as pessoas. Precisamos perceber as pessoas, precisamos enxergar as pessoas. O impossível se torna possível. Quando? Quando eu tenho atitudes de fé, quando eu creio no Deus do sobrenatural. Esse texto falou muito comigo, um homem que não podia entrar, não conseguia entrar no templo, porque a porta estava fechada para ele. Agora ele não apenas entra no templo, mas ele entra andando, ele entra saltando, ele entra pulando, ele entra glorificando a Deus. Talvez esteja faltando no meu coração e no teu coração um pouco de gratidão. Talvez nós não conseguimos romper ainda com os nossos impossíveis, vencer as nossas impossibilidades. Talvez porque nós ainda continuamos murmurando com a situação. Pastor, eu não consigo caminhar. Pastor, o meu casamento está fracassado. Os meus filhos não me respeitam. Meus filhos saíram de casa. Eu estou desempregado, eu estou desanimado. Não tenho razão de viver. Talvez a gente ainda esteja murmurando, por isso os nossos impossíveis continuam ali na nossa porta da nossa casa, da nossa família. As nossas impossibilidades cada vez crescem mais. Porque agora não é apenas um impossível, são vários impossíveis agora que vão se avolumando na minha frente. Por quê? Porque talvez eu não esteja andando em direção a Deus, talvez eu não esteja saltando em direção a Deus, e muito menos louvando a Deus. Então pare de murmurar, pare de viver como um coxo, pare de se vitimizar, e comece a glorificar, comece a exaltar, comece a caminhar, comece a saltar na presença do Senhor. Glorifique o nome de Deus. O milagre é confirmado. O milagre agora é confirmado pela própria igreja, pelo próprio povo. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, a pedir esmolas. O povo reconheceu quando viu ele correndo dentro do templo, quando viu ele pulando dentro do templo, quando viu ele passando a porta formosa. Agora sim, tendo uma vida formosa, uma vida restaurada, agora sim ele pode fazer isso. O mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Atos 3, 9 e 10. O homem esteve por anos na porta formosa. Agora aqueles homens que estão dentro do templo, que estão no pátio do templo, reconhecem o milagre. Eles reconheceram ele. Olha, era o aleijado. Olha, era o mendigo. É aquele que eu dava moeda todo domingo, toda quarta-feira, quando eu vinha no quarta-feira, quando eu vinha no domingo, na igreja, no culto da manhã e da noite, eu sempre trazia R$1 no bolso e dava para aquela pessoa que cuidava o meu carro, que fazia isso. Olha só o que ele está dizendo agora. Que esse homem é reconhecido. O milagre na nossa vida vai ser reconhecido sim pelos outros. Eu não preciso falar que eu estou vivendo um milagre, as pessoas vão olhar e vão reconhecer, porque elas me conhecem. Você vai ser reconhecido. Os milagres de Deus, as tuas impossibilidades, quando você vencer, você vai ser reconhecido. As pessoas vão reconhecer que você venceu. Voltando para Deus. E ele apegando-se ao mendigo, apegando-se o mendigo a Pedro e João. Pensa num mendigo que não queria mais largar de Pedro e João, com medo deles ir embora e de algo não funcionar. Ele olhou e disse, eu vou ficar perto desses caras aqui, que eles têm unção. E aonde Pedro e João andavam dentro do templo, ele ia atrás. Lembre-se que essa cura aqui, esse milagre está acontecendo. Isso aqui é a introdução do sermão que Pedro vai pregar. Daqui a pouco 5.000 homens vão se converter no capítulo 4 de Atos. Continue lendo o texto que você vai ver. Então esse milagre serve apenas de introdução para aquilo que Deus ia fazer. Porque o milagre maior Deus vai fazer daqui a pouquinho, que é alcançar o coração daqueles homens duros,
que parte a partir desse milagre, dessa restauração desse mendigo. Quando Deus faz um milagre em você, Ele quer alcançar outras pessoas. Então esse milagre foi apenas a introdução do sermão de Pedro. O povo se voltou para Pedro e João. A igreja precisa se voltar para Jesus. Devemos facilitar a chegada das pessoas na igreja. Devemos ser facilitadores das pessoas chegarem nesse ambiente de cura e de restauração de vidas e de milagres. Nós devemos facilitar a vida das pessoas para chegarem aqui nesse ambiente. Precisamos facilitar a vida das pessoas. Você tem facilitado a vida das pessoas que desejam chegar na igreja? Ou temos dificultado? Pastor, eu não dificulto, dificulta. Quando você fala mal no almoço de domingo da igreja, você está dificultando do teu parente que não tem Jesus chegar na igreja. Quando você fala mal dos pastores, fala mal da tua liderança, quando você fala mal do cristianismo, quando você fala mal de Jesus, quando você fala mal das igrejas, você está falando mal, você está dificultando sim as pessoas de chegarem até aqui, porque sempre do nosso lado vai ter alguém que não é crente, que está escutando aquilo, e vai dizer, se eles que são cristãos estão dentro da igreja, vivem assim, eu não quero ir para esse lugar. Nós muitas vezes estamos dificultando a entrada das pessoas na igreja, por causa do nosso comportamento e das nossas atitudes. Precisamos voltar para Deus sim. Hoje é noite de você voltar para Deus. Por quê? Porque tem uma chave de milagre ali que está acontecendo ali, pela fé, no nome de Jesus. Agora os homens começam a questionar Pedro, e Pedro fala que não foi ele que fez o milagre, nem ele nem João, mas foi pela fé, no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, Atos 3,16. João e Pedro agora eles estão explicando o milagre. Eles estão falando para esses homens, eles estão introduzindo o sermão deles agora, dizendo, está vendo? Foi pela fé no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, o autor da vida, é isso que os versículos anteriores estão dizendo. Mas Deus o ressuscitou. E ele faz milagres como ele fez, ele continua fazendo milagres mesmo não estando aqui. Ele fez enquanto ele estava aqui, mas agora ele nos deu autoridade. E os milagres, por quê? Porque a manifestação do poder de Deus está na vida daqueles que creem. Fé no nome de Jesus é uma chave para vitórias. Trouxe a restauração perfeita, que é uma chave de vitórias. Tenha fé no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder para quebrar grilhões, para abrir cadeias, para destruir muralhas, para derrubar fortalezas. O nome de Jesus tem poder para levantar o paralítico, para levantar o coxo, para dar vista aos cegos. O nome de Jesus é poderoso para acabar com a tua impossibilidade, para te dar vitória sobre essa impossibilidade que você está vivendo. Chave de milagre. Nós precisamos entender que a fé é uma chave de milagres na nossa vida. Temos que ter fé em Deus, fé em Jesus Cristo, no nome de Jesus. É isso que Pedro está ensinando agora. E ele está ensinando aquele povo, ele está ensinando o povo da própria igreja, que talvez não estavam experimentando milagres, eram homens que não acreditavam mais em milagres, não viam mais milagres, e agora Deus faz um milagre e coloca no meio da igreja, para que seja de testemunho, que ele estava naquele lugar agora, através da vida de Pedro e de João, que aqueles outros homens que estavam mortos na fé, precisavam ter a sua fé o quê? Animada agora, pelo aquele milagre daquele aleijado. É isso que Deus faz ainda hoje, no meio da igreja. Ele faz milagres no meio da igreja, para que nós possamos ter fé, e entender que Ele continua o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, como está lá em Hebreus. Ele não mudou e Ele não vai mudar. Ele não muda. Quem muda somos nós. Arrependimento que produz vida. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Agora Pedro, ele avança mais um pouco, em Atos 3,19. Em Cristo, vencemos o pecado. Eu só consigo vencer o pecado, você só vai conseguir vencer o pecado em Cristo. Qual é o teu pecado? A mentira, a pornografia, a prostituição, não sei qual é o teu pecado, idolatria. Você só vai conseguir vencer esse pecado estando em Cristo. Não tem outra forma. Então você precisa se arrepender daquelas práticas e se voltar para Deus. Se voltando para Deus, então em Cristo você pode e vai vencer. Arrependimento então vai gerar vida. E quando nós não nos arrependemos, então nós estamos caminhando para a morte, sim. Não só uma morte física, mas uma morte espiritual, porque o arrependimento genuíno vai gerar vida no nosso coração.
um arrependimento que produz vida. Arrependam-se, é isso que Pedro está dizendo, essa foi a pregação dele. Vocês viram o que Deus fez nesse aleijado? Então se arrependam agora dos seus pecados, para que os seus pecados sejam cancelados. Vocês pensam que aquele homem tinha pecado, que os pais deles tinham pecado, por isso que ele nasceu aleijado. Você pensa que a tua vida está parada por causa dos outros. Não, é por causa dos teus próprios pecados. Culpamos e transferimos para os outros. Ah, pastor, a minha vida não funciona, porque também meu pai, porque a minha mãe, porque o meu cônjuge, porque o meu irmão. Pare de culpar os outros. Reconheça os teus pecados. Mude a tua vida. Se arrependa. Para que Deus possa manifestar o poder dele na tua vida e na tua história. Porque nós vamos procurar descanso em Deus. Atos 3:20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus, Atos 3:20. Descanso que procuramos, só encontramos em Cristo. Eu quero te dizer que o descanso que você procura, não é esse descanso apenas físico, não de cansaço da rotina do dia a dia, não. Esse descanso que você procura, para as inquietações da tua alma e do teu espírito, para as tribulações, atribulações, aflições que você passa, eu quero dizer que você só vai encontrar em Cristo Jesus. Nós só podemos encontrar o descanso que nós procuramos nele, em Jesus Cristo, refrigério para a nossa vida. Jesus é o refrigério para a minha vida e para a tua vida. Ele é o refrigério para a alma do homem. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, ele é refrigério, sim, ele é o descanso, sim. Em tempos de bonança, em tempos de tudo que está funcionando, tudo está bem, pastor, na minha vida, Deus continua sendo o nosso descanso em Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Como o pastor Lobo nos ensina, ele é o nosso sábado, ele é o nosso Shabá, ele é o nosso descanso. Descanso que procuramos, então nós só encontramos numa pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pare de procurar descanso em outros lugares. Pare de procurar descanso onde você não vai ter descanso, não, meu irmão. O descanso é em Deus, o descanso é através da pessoa de Jesus Cristo. E por fim, uma vida de impossibilidades, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aqui o apóstolo está dizendo que é Atos 4:22, aqui a gente anda um pouco, porque continua o sermão, continua o debate, eles tentam prender a Pedro e João, isso que o texto está dizendo, e agora Pedro diz para eles, olha só o que vocês estão fazendo, vocês não entenderam nada. Esse homem que foi curado milagrosamente, ele tinha mais de 40 anos, ele não cita a idade certa, mas ele diz que ele tem mais de 40 anos. Então fazia mais de 40 anos que esse homem mendigava e pedia aqui esmola todos os dias na porta da Formosa, e vocês só davam esmolas para ele, mas vocês nunca deram uma oportunidade para ele. E nesse dia Deus deu uma oportunidade, naquele dia que Pedro e João se encontram com aquele aleijado. Na porta Formosa, ele tem uma oportunidade de mudar de vida e ele se apega naquela oportunidade, ele se agarra naquela oportunidade, se agarre na oportunidade que Deus está te dando nessa noite de mudança de vida. Deus está te dando uma oportunidade de você mudar, parar de viver uma vida cheia de impossibilidades. Uma vida inteira de impossibilidade muda quando tem um encontro com Deus do impossível. Aquela vida de impossibilidade daquele aleijado mudou quando ele teve um encontro com o Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está aí na tua casa. Como diz Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Nada é impossível para Deus. Nós temos que crer e romper com a nossa vida de impossibilidades. Tem um encontro, essa noite é noite de encontro com Deus do impossível, para que Ele arranque as tuas impossibilidades, vencendo as impossibilidades. Para nós vencermos as impossibilidades, pastor, em primeiro lugar, descanse em Deus. Como eu falei, pare de buscar descanso fora de Deus, descanse em Deus. Se volte para Deus de todo o teu coração. Em segundo lugar, se volte para Deus de todo o teu coração. Descanse nele, confie nele. Se volte para Ele. Se humilhe. Em terceiro, se humilhe diante de Deus. Se humilhe, busque a presença do Senhor. Em quarto, pratique a palavra de Deus. Você tem escutado ministrações, pratique a palavra de Deus em quarto. Em quinto lugar, exercite sua fé. Exercite a sua fé. Mande as impossibilidades recuar. Mande as impossibilidades embora. Exercite a sua fé. E manifeste, em sexto lugar, manifeste o amor de Deus aí na tua vida. Deixe Deus manifestar o amor dele. Manifeste o amor dele por pessoas. Queremos receber, queremos vencer as nossas impossibilidades, mas precisamos romper com algumas coisas da nossa vida. Manifeste o amor de Deus por onde você anda.
por onde você esteja agora passando, manifeste o amor de Deus, vencendo as impossibilidades. Quais são as tuas impossibilidades? Talvez você esteja como esse paralítico, como esse coxo, há 40 anos, há mais de 40 anos vivendo com essa impossibilidade. Deus está te convidando nessa noite a você pegar essa impossibilidade e lançar agora aos pés da cruz. Vamos lançar aos pés de Jesus essa impossibilidade. Aquele homem faz isso. Quando ele olha a oportunidade que Deus está dando para ele, ele se agarra à oportunidade, ele diz: eu vou receber a cura nesse momento, porque esses homens de Deus estão agora aqui. Note que Pedro e João nem oram, ele simplesmente levanta e diz: levanta, ande, e pega pela mão, e sustenta aquele homem em pé, e o milagre acontece. Deus, ele quer tocar a tua vida. Deus está tocando vidas nessa noite. Deus está curando vidas nessa noite aí, através do chat da igreja. Deus está te curando. Deus está abrindo portas para você nessa semana, nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. As impossibilidades estão saindo agora em nome de Jesus. Decida nessa noite, meu querido, colocar as impossibilidades que você tem diante do autor da vida, diante do Deus do impossível. Pare de olhar e apenas achar que isso é impossível, não. É impossível para mim e para você, mas não é impossível para o Deus que nós servimos. Não é impossível para Deus. Pastor, mas por que a gente não vive? Porque nós muitas vezes não cremos. Por que nós não vivenciamos milagres como aconteciam naquele tempo, se Jesus garante que nós faremos obras maiores do que Ele fez? Porque muitas vezes nós não vivemos, porque nós não cremos. Deixe de viver uma vida sem formosura nessa noite. Talvez a tua vida até hoje foi uma vida preto e branco, sem cor nenhuma, sem alegria nenhuma. Pare agora de viver essa vida sem formosura. Passe pela porta formosa, sim. Passe, rompa com essa impossibilidade e passe pela porta formosa e comece a viver agora uma vida colorida, sim, uma vida cheia de possibilidades. Aquilo que era impossibilidade agora vai se tornar possível diante de Deus. Diante de Deus. Comece a enxergar a tua vida como um presente de Deus. Pare de murmurar e de reclamar com aquilo que você não alcançou. E celebre a Deus por aquilo que você já alcançou. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Deus está dando a oportunidade nessa noite de você mudar de vida. Mude de vida. Mude de vida, faça uma aliança com Jesus. Se você que está aí no chat não conhece a Jesus, ou conhece vagamente, ou nunca fez uma aliança com Jesus, eu quero te dizer, faça uma aliança com Jesus. Coloque aí: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida, o Senhor Jesus. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Coloque aí no chat da igreja. Você que está me escutando também, que já foi de igreja, estava afastado, volte para os caminhos do Senhor. Senhor, eu estou retornando para a casa do Pai, eu estou retornando para os braços do Pai. O Senhor Jesus está recomeçando com você nessa noite, comigo e com você. Vamos orar nesse tempo. Feche teus olhos. Se você que está em casa, se você quiser se ajoelhar, se você quiser abraçar quem está do teu lado, se você estiver deitado, não importa, se você quiser fechar os olhos, abrir os olhos, do jeito que você desejar, mas ore agora. Clame agora, não se prenda à minha oração, faça a tua oração aí na tua casa, no meio da tua sala, na cozinha, onde você esteja, no teu quarto, não importa o cômodo que você esteja. Faça a tua oração aí, clame agora pela presença dEle, pelo agir dEle, pelo mover dEle na tua vida. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, Pai. O mundo tem colocado diante de nós impossibilidades. Nós também, muitas vezes, colocamos diante de nós as nossas impossibilidades. Pessoas tentam levantar e botar diante de nós impossibilidades, mas agora, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, Pai, nós decidimos nessa noite aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando de recomeço, Deus, e romper com as impossibilidades, Pai. Nós cremos no Deus do impossível, Deus, nada é impossível para o Senhor. O Deus que levantou aquele aleijado através da vida de Pedro e de João, é o Deus que está me levantando nessa noite, é o Deus que está te levantando nessa noite. Levanta, Senhor, agora os abatidos, levanta os fracos, levanta agora, Senhor, os deprimidos, levanta agora, Senhor, os que estão sem esperança, levanta agora os que estão angustiados, os que estão deprimidos, levanta agora, Pai. Em nome de Jesus, toda a incapacidade, nós colocamos agora as nossas impossibilidades aos pés da cruz e decidimos nessa noite, Pai, viver um novo tempo com o Senhor. Não mais o tempo da impossibilidade, não mais uma vida sem formosura, mas uma vida formosa agora, na presença do Senhor, uma vida com formosura, Pai.
diante da tua palavra, diante da salvação, diante do evangelho que restaura corações, está restaurando nessa noite. Restaura, Pai querido, corações agora, nesse momento. Toca agora, Pai, nesse chat e vai restaurando corações, vai restaurando vidas agora, Senhor Jesus. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, que possamos vencer as nossas limitações, as nossas impossibilidades, Senhor. Nós colocamos todas elas agora aos pés da cruz, Pai, e decidimos viver, Deus, não mais olhando, Pai, não mais dando esmola para o Senhor, não mais dando esmola para as pessoas, não, Pai, mas recebemos a plenitude do Teu Espírito Santo na nossa vida e queremos sim manifestar o Teu amor, manifestar o Teu poder na nossa vida, mas principalmente na vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude como igreja, como famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Nós nos submetemos ao Senhor, Pai. Nós nos humilhamos diante da Tua presença real, verdadeira e bendita, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Pai. E decidimos pegar esse texto de Lucas 1,37, Pai, e cravar no nosso coração, Pai. Dizendo nessa noite que nada é impossível para o Senhor Jesus. Nada é impossível para Ti, ó Deus eterno, Senhor e Salvador. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que marcou as nossas vidas profundamente, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite. Nós oramos assim, no nome santo e precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, em nome dEle e para a glória dEle. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça, cheia do amor de Deus, tá bom? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.